do ofício das leituras do dia 11 de setembro de 2021, sábado da 23ª semana do Tempo Comum. Dos Sermões de Santo Atanásio, Bispo, século IV. A ressurreição e a vida nova. O Verbo de Deus, Filho do Eterno Pai, não abandonou a natureza humana que caminhava para a ruína, mas, com a oblação do seu próprio corpo, destruiu a morte, sob cujo domínio o homem tinha caído. Com os seus ensinamentos, corrigiu a negligência humana e, pelo seu poder, restaurou tudo o que o gênero humano tinha perdido. Quem ler os escritos dos autores sagrados verá tudo isto confirmado com a sua autoridade de discípulos do Salvador, quando dizem: o amor de Cristo nos impele, ao pensarmos que um só morreu por todos e que todos, portanto, morreram. Cristo morreu por todos, para que os vivos deixem de viver para si próprios, mas vivam para aquele que morreu e ressuscitou por eles. E noutro lugar, aquele Jesus que por um pouco foi inferior aos anjos, vemo-lo agora coroado de glória e de honra por causa da morte que sofreu, pois era necessário que, pela graça de Deus, experimentasse a morte em proveito de todos. A seguir, o mesmo texto indica a razão pela qual só o Filho de Deus, e não qualquer outro, devia fazer-se homem. Convinha, na verdade, que Deus, origem e fim de todas as coisas, querendo conduzir para a sua glória um grande número de filhos, levasse à glória perfeita, pelo sofrimento, o autor da salvação. Estas palavras significam que libertar os homens da corrupção corresponde unicamente ao Verbo de Deus, por quem, no princípio, foram criados. Se o Verbo tomou corpo, foi para poder oferecer-se como vítima pelos que tinham corpos semelhantes ao seu. Como declara a Escritura, uma vez que os filhos têm o mesmo sangue e a mesma carne, também ele compartilhou igualmente a mesma natureza, para reduzir à impotência, pela sua morte, aquele que tinha o poder sobre a morte, isto é, o diabo, e libertar aqueles que, pelo receio da morte, se encontravam durante a vida inteira sujeitos à escravidão. Assim, ao imolar o próprio corpo, pôs fim à lei que pesava sobre nós, e pela esperança da ressurreição, fez-nos começar uma vida nova. Porque a morte tinha recebido dos homens as forças com que os dominara, mas pela encarnação do Verbo de Deus foi destruída a morte e restaurada a vida
como diz o apóstolo, uma vez que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque do mesmo modo que em Adão todos morrem, assim também em Cristo serão todos restituídos à vida. Já não morremos como condenados, mas morremos com a esperança de ressuscitar dos mortos, no dia da ressurreição universal que Deus realizará e nos concederá a seu tempo.